Senhor, proteção de Deus, declaro aberto o trabalho da 15ª sessão ordinária, da 13ª sessão legislativa, 16ª legislativa, de 15 de junho de 2015. Solicito ao vereador, primeiro secretário, para que prossiga a chamada regimental. Carlos Antônio Oliveira. Presente. 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 Solicito ao diretor de secretaria para incluir as matérias do CNPq. Através do ofício 203 de 2015, recebemos do Executivo Municipal o projeto de lei número 14, que dispõe de cobertura de crédito adicional especial no valor de 25 mil no orçamento municipal da ONU Brasileira. Justificativo. Senhor Presidente, novos edis. Estamos submetendo a apreciação dos novos vereadores o presente projeto de lei que visa a cobertura de crédito adicional especial, conforme abaixo discriminado. A. Projeto 1252. O projeto visa atender a solicitação do Departamento de Planejamento para atendimento de abertura do processo licitatório número 62 de 2015 para aquisição de banco de revista e jornal para ser instalado no antigo terminal rodoviário. O recurso indicado será com recursos próprios. No aguardo de uma manifestação favorável, reiteramos o protesto em consideração. Luciano de Almeida Semensado, prefeito municipal. Encaminho o projeto para a Justiça, a Comissão de Justiça e Finanças. Recebemos também o projeto de lei 015 de 2015 do Executivo, que altera o artigo 60 e parágrafo da Lei Municipal 2188 de 2003 da outras providências. Senhor Presidente e senhores vereadores, a presente propositura tem por objetivo extinguir a obrigação imposta pelo artigo 60 da Lei Municipal 2188/03 ao beneficiário da renda básica, ou seja, seu percentual de contribuição de pagamento descontado em folha. A medida ela tomada de grande importância para os servidores públicos, pois simboliza aumento em seus vencimentos. São essas razões que nos levam a apresentar esta propositura aos novos edis, aguardando sua análise e aprovação. Sem mais, aproveitamos o momento para reiterar o protesto mais alto a preço. Esse projeto já foi encaminhado às comissões de Justiça e Redação, de Finanças e Orçamento, bem como recebeu uma emenda de autoria do vereador José Adalto Remédio, o parecer em conjunto no sentido da aprovação do projeto. Balancete de verificação referente ao mês de maio de 2015, da Prefeitura Municipal de Chacon. Caminho para a Comissão de Finanças. Câmara dos Deputados. Deputado Federal Eros Mildinho, do PTB de Minas. Brasília, 20 de maio de 2015. Senhor Presidente, considerando o inciso 3º do artigo 3º do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, apregou que um dos deveres fundamentais do deputado é zelar pelas prerrogativas do Poder Legislativo, considerando que é competência privativa da União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, artigo 22, inciso 23 e 24 da Constituição Federal, prevendo por isso a legislação municipal observada, considerando que o Congresso Nacional aprovou a Lei 13.005, de 25 de junho de 2014, que instituiu o Plano Nacional de Educação, PNE, o qual foi amplamente debatido no Parlamento Brasileiro, com a plena participação da sociedade, dos alunos e educadores, considerando que da redação final da precipitada Lei número 13.005/2014 foi retirada pelo Congresso Nacional qualquer menção à expressão ideologia de gênero ou orientação sexual, e seus sinônimos, sendo por esse motivo recusada a sua incorporação nas diretrizes da educação nacional. Considerando que a ideologia de gênero se traduz em polêmica ideia, não incorporada ao nosso ordenamento jurídico, de que o ser humano não nasce homem ou mulher,
pois ter um corpo masculino ou feminino é algo que deve ser desprezado. Considerando que o Ministério da Educação, MEC, utilizando o documento elaborado pela Conferência Nacional de Educação, CONAI, em flagrante desrespeito ao que foi decidido pelo Congresso Nacional, tem enviado a estados e municípios material de orientação sobre como devem ser redigidos os seus planos de educação, induzindo a aceitação da precitada ideologia de gênero. Vimos pelas razões acima informar a Vossa Excelência, a fim de que adote as providências necessárias para que não seja incluída qualquer menção aos termos gênero e orientação sexual na lei que vier a estabelecer o Plano Municipal de Educação, bem como nas suas regras. Se houver necessidade, esses termos devem ser substituídos pela palavra sexo. Pedimos ainda que sejam alertados os diretores públicos municipais para que acompanhem o material didático e paradidático que está sendo usado em sala de aula, impedindo a utilização de qualquer material que faça referência à ideologia de gênero ou orientação sexual, em desobediência às diretrizes estabelecidas pela Lei 13.005 de 2014. Colocamos à disposição para outros esclarecimentos, atenciosamente, Eros Biondini, deputado federal do PTB. Foi feita a leitura desse ofício, porque até mesmo o padre Livano ficou aqui essa semana, e como vai ter reunião lá do projeto da Lei de Educação Municipal, então acho que é importante ele estar alertando sobre esse ato. Secretaria de Estado da Educação. Diretoria de Ensino da Região de São João da Boa Vista, Escola Estadual Professor Fernando Magalhães. Prezados senhores, reveste o presente da finalidade de solicitar especial colaboração dessa Câmara de Vereadores no sentido de doar prendas ou valor em pecúnia para o jantar junino que essa escola fará realizar-se no dia 27 de junho do corrente ano, a partir das 20 horas. Nessa expectativa, fazemos deste oportuno para reiterar manifestações de apreço e consideração. Ana Margarida Martins Remédio, diretora de escola. Polícia Militar do Estado de São Paulo. Senhor Presidente, a prazos cumprimentado e aproveitando a oportunidade, venho solicitar a Vossa Senhoria providências no sentido de que sejam vistas as possibilidades de eu ceder por cerca de 30 minutos as dependências do Salão da Câmara Municipal para finalidades de desenvolver o programa de audiências públicas adotado pelo comando da instituição, cuja realização da quarta audiência está prevista e agendada para o dia 23 deste mês, às 10 horas. Ao ensejo, aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Senhoria meus protestos de levada estima em consideração. Reginaldo Toledo, segundo sargento PM comandante. E também já foi publicado no jornal, na próxima segunda-feira, às 6 horas aqui na Câmara, vai ter a audiência pública para a apresentação das diretrizes orçamentárias. Recebemos com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação o projeto de lei número 3 de 2015 do Legislativo Municipal que dispõe sobre a operação da Lei Municipal 2401 de 13 de 8 de 2009, 5. Terminado o expediente. Não havendo oradores inscritos no expediente, concedo a palavra aos presidentes das comissões permanentes para a marcação de reuniões e outras informações. Marcar a reunião da Comissão de Justiça e Redação para sexta-feira, às 8 horas da manhã. A comissão de finanças logo em seguida. Então, fica determinadas as comissões e a sexta-feira, às 8 da manhã. Passamos agora pela uma lei. Não havendo oradores inscritos, solicito agora ao primeiro secretário para que faça a chamada para a publicação do voto. Carlos Otávio Azevedo. Presente. Fabinho Teixeira. Presente. Presente. Zé Adolfo Neves. Presente. Zé Paulo Borges. Presente. Paulo Capone. Presente. Jair José Pimenta. Presente. Próximo Estado Santana presente. Valerio Vitória. Presente. Passando agora à ordem do dia. Solicito ao diretor da Secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia. Atendendo ao requerimento assinado por todos os vereadores, teremos em única discussão e votação o projeto de lei número 3 de 2015 do Legislativo, de autoria do vereador Davi Antônio Teixeira Júnior, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 2401, de 13 de agosto de 2009, o SIM, Serviço de Inspeção Municipal.
Justificativo. Fomos procurados por um vendedor de nossa cidade que fabrica o vinho artesanal e, para poder comercializar seus produtos, necessita da liberação por parte do Serviço de Inspeção Municipal, SIM. Em virtude da promulgação da Lei Federal 12959, que trata da produção de vinho por agricultor familiar ou empreendedor familiar rural, necessário se faz alterar a lei municipal a fim de nos adequarmos à legislação em vigor. Certo poder contar com o apoio dos nossos colegas dessa justa reivindicação, antecipadamente agradeço. Sala de Sessões, 1º de junho de 2015, vereador Davi Antônio Teixeira Júnior. Esse projeto conta com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação. Coloco em discussão a matéria que foi lida. Senhor presidente, eu peço a palavra. A palavra do seguinte. Senhor presidente, vereadores, eu peço o apoio dos nossos colegas. Mais uma situação daquela que envolveu a empresa do Rogério. E é necessário que haja implementar aí o que está faltando para que essa empresa volte a comercializar o produto e o vinho que está com. Eu peço o apoio dos nossos colegas. Presidente, peço a palavra. Eu gostaria de manifestar o meu apoio ao projeto de autoria do colega Davi, porque, na verdade, é mais um incentivo ao desenvolvimento da agroindústria em Caconde. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Eu acho que o eu quero deixar declarado aqui meu voto favorável e acredito que a Casa, de maneira alguma, pode se negar a um apoio a quem está com vontade de industrializar algum produto em nossa cidade. E principalmente nesse caso, que ele já teve, mas em virtude de mudanças de leis maiores, ele perdeu esse sim. Então eu acho que é hora da gente atentar para isso e aprovar o projeto com toda clareza e deixando bem satisfeito aqueles que dela necessitam. Muito obrigado. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Teremos ainda, em única discussão e votação, o projeto de lei número 15 de 2015 do Executivo, que altera o artigo 60, parágrafo da Lei Municipal 2188/2003 e da outras providências, com emenda apresentada pelo vereador José Adalto Clemente. Justificativo. Senhor presidente e senhores vereadores, a presente propositura tem por objetivo extinguir a obrigação imposta pelo artigo 60 da Lei Municipal 2188/2003 ao beneficiário da cesta básica, ou seja, seu percentual de contribuição, pagamento descontado em fundo. A medida era tomada de grande importância para os servidores públicos municipais, pois simboliza o aumento de seus rendimentos. São essas razões que nos levam a apresentar essa propositura aos novos edis, aguardando sua análise e aprovação. Sem mais, aproveitamos o momento para reiterar os protestos de mais alto apreço. Primeiramente, será colocado em discussão emendas apresentadas pelo vereador José Adalto Clemente, adequando a redação do projeto. Coloco em discussão a emenda apresentada. Presidente, peço a palavra. Palavra concedida. A emenda, conforme lido pelo diretor João Paulo, corrige a redação do projeto. Não é o primeiro, eu acredito que não será o último projeto que vem errado e que se torna necessário que essa casa corrija. O artigo 60 que está sendo alterado, ele tem o caput do artigo 60, tinha o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Ele exclui parte do caput, mantém então o caput parcialmente. O artigo 2º, segundo o projeto, passaria a ser parágrafo 1º e extinguir o parágrafo 2º. Veja bem, se ele vai passar a ter um único parágrafo, então não é parágrafo 1º, é parágrafo único, a redação correta, a técnica correta. E outra coisa, não se extingue uma lei, você revoga uma lei, porque a extinção é como se ela nunca tivesse existido, e a revogação ela perdeu a eficácia apenas. Então, essa emenda apenas corrige o projeto sem alterar a sua substância. Com relação à emenda, é só isso, senhor presidente.
O presidente quer falar? Nada mais justo a emenda apresentada, como já disse o vereador Sadal, não se extinga, tá? Revogar. Então não é extinguir, senão ele não tem eficácia, ele vai ficar, como se diz, sem nada. Então essas alterações, essas emendas que são apresentadas, que sempre vêm sendo apresentadas, com o intuito apenas de enriquecer o projeto e realizar aí, de acordo com o que é necessário, né, que esteja correto. Nós não podemos ir aprovando assim, a torto direito. Tem que ser corrigido, tem que ser apresentado no mesmo. E só tem que parabenizar o vereador Jabal por mais essa emenda apresentada, que lê com atenção e a gente fica atento para que erros não sejam cometidos por essa casa. Sou favorável à emenda com o projeto no todo, senhor presidente. Coloco em votação a emenda apresentada. Favorável para a mesa da comissão e colocar que se levanta. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a matéria apresentada com a emenda aprovada. Senhor presidente, peço a palavra. A palavra nos é dita. Eu gostaria de manifestar favorável ao projeto de lei, agora já alterado pela emenda de minha autoria, porque, na verdade, quando o prefeito encaminhou aqui o projeto de lei número 11, que concedia reajuste dos vencimentos dos empregados, ele já havia se comprometido de encaminhar para essa casa, a gente vê aqui na justificativa dele, essa alteração visando a isenção da cesta básica, que na verdade fazia parte de um acordo que ele realizou com os funcionários para que não desse um reajuste num índice maior que eventualmente podia prejudicar as finanças do município. Ele acabou acordando com os funcionários em dar essa isenção da cesta básica, que de certa forma vem a complementar os vencimentos dos funcionários municipais. Então, como na verdade já havia essa negociação e esse projeto é em benefício dos funcionários, eu me manifesto favorável. Senhor presidente, vai falar. A respeito da licença básica, eu acho que não só os funcionários, mas também a casa deve ficar atento, porque a cada reajuste, que seja reajustado também o valor dessa cesta básica. Vamos dar, por exemplo, que essa cesta básica hoje custe R$100. No próximo reajuste, ela estará custando 130, 120. Que não seja diminuído nem qualidade nem quantidade dos produtos, para não se alterar o valor. Que esse valor também da cesta básica seja corrigido a toda vez que houver a correção do salário. Porque pode acontecer uma mudança de prefeito aí, peraí, o valor da cesta básica é R$100, eu vou custear os R$100. E isso vem acarretar o quê? Na diminuição dos produtos fornecidos. Então eu acho que não só os funcionários, mas também como nós aqui temos que estar atentos a esse motivo, a essa realidade aí. Então eu acredito que é um despertar para todos. O colega me concede uma parte? Apenas esclarecendo sobre com relação a esse comentário que o colega Zé Paulo faz, o artigo 59, na verdade, ele já disciplina que o valor da cesta básica será o equivalente até 25% do salário fixado no padrão mínimo para o salário constante do anexo 3. Então ele tem um parâmetro. Só que ele fala, ele não tem um mínimo, ele tem um máximo. Né? Até 25%. Então o máximo é estabelecido. O que não é estabelecido é o mínimo, que corre o risco de acontecer isso que Vossa Excelência comentou. Né? Então, na verdade, existe um parâmetro para o valor máximo e não para o valor mínimo. Né? Que realmente é o caso de se ficar atento para que a cesta não sofra uma desvalorização. Obrigado. Isso é um momento interessante, porque o
preparado, né, como o colega produzir aí. Mas eu acredito que a gente vai ter, organizando qual funcionário vai ter, e a casa vai ter à disposição para sempre para que mantenha pelo menos o jeito que estava vindo essa cesta, que é uma cesta bastante razoável. Então eu acredito que não possa perder de maneira alguma o teor dessa cesta, que ela tem um produto de bolso planejado e uma cesta bastante satisfatória, né? A gente vê, tem acompanhado vários lugares aí, mas para que ela não caia. Então eu tenho certeza que com a ajuda nossa, com o acompanhamento e a cobrança dos funcionários, não vai ter como ela diminuir, porque se tiver vai ter reclamação e a gente vai ter brigando para que ela permaneça, né, como está dizendo aqui no artigo 59, até uns 25% sobre o salário, né? Mas que ela não seja também de 5%, que o mínimo que o colega Adalto está produzindo. Não tem um mínimo na cesta básica, teria que ter um percentual mínimo também, mas vamos contar no bom senso, né? E acreditar que vai ficar certo. Eu também sou favorável, né, nessa votação, eu acho que é uma coisa acertada, tem que ser feita, tem que utilizar também o colega Adalto pela emenda, né, que já foi aprovada, e os colegas que foram aprovados também essa emenda, que vem, né, ajustando, né, alguns pequenos erros que vem e pode causar problema. Coloco em votação a emenda aprovada e a matéria apresentada. O favorável permaneça como estão, o contrário que se levanta. Aprovado por unanimidade. Temos ainda em discussão e votação o projeto de lei número 5 de 2015 do Executivo, que dispõe sobre a política de saneamento básico e estados climáticos de Carconte, seus instrumentos da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminhamos para apreciação e aprovação do Legislativo o projeto de lei que dispõe sobre a política de saneamento básico e estados climáticos de Carconte, seus instrumentos e outras providências, conforme se especifica. Antes de apresentarmos as razões justificativas dessa propositura, entendemos necessário esclarecer que a elaboração de planos municipais de saneamento básico é uma ação do Governo do Estado de São Paulo. Através do FEIDO, do CBH-APAR, do Convênio 92 de 2011, foi elaborado o plano de saneamento básico do município de Carconte ao custo de R$ 77 mil, sendo de R$ 61.600 de responsabilidade do Governo do Estado e R$ 15.400 contrapartida do município. Observamos que foi realizada audiência pública para apresentação do plano em questão. De acordo com o dispositivo constitucional, Constituição Federal de 88, a saúde é considerada o direito de todos e o dever do Estado, cabendo a ele também a responsabilidade de prover ações necessárias para garanti-la, inclusive ações de saneamento. Ressaltamos que o saneamento básico, além do direito, é uma questão de saúde pública. Questões relativas ao saneamento básico devem ser planejadas, discutidas, objeto de planejamento cuidadoso e especial, envolvendo poder público e comunidade. Ademais, com a aprovação da presente propositura, estaremos também atendendo exigências e determinações contidas em leis federais e estaduais que nos possibilitarão a obtenção de recursos para obras de saneamento básico. Por derradeiro, aprovados os projetos de lei, o município estará adequadamente aparelhado para melhor atender as necessidades da sua população no que diz respeito à melhoria das condições de vida e redução das necessidades de buscar a medicina curativa. Qualidade de vida e saúde mantém estreita relação com o saneamento básico. São essas razões que nos levam a remeter à Câmara Municipal este projeto de lei para apreciação dos novos edis e aguardando sua aprovação. Sem mais, no momento oportuno, para reiterarmos o protesto de estima e consideração. Luciano Almeida Mensado, prefeito municipal. A esse projeto foram apresentadas diversas emendas de autoria do vereador José Adalto Neto. Coloco em discussões as emendas apresentadas. Senhor Presidente, eu peço a palavra. A palavra concedida. Senhor Presidente, senhores vereadores, esse é um projeto que realmente a cidade necessita. Mas a minha preocupação maior era em certos artigos, em certas
dizeres, poderia ocorrer aí a terceirização. E essa era a minha preocupação maior. Em conversa com o vereador Isabel, então eu solicitei com ele que apresentasse as emendas necessárias em todos os tópicos que falava sobre terceirização. Esse é o motivo pelo qual eu sou favorável às emendas apresentadas. Se as emendas não fossem apresentadas, eu seria contra o referido projeto. Mas já que houve essas emendas e elas vêm de encontro com os anseios da população, que é a nossa preocupação em não deixar que ocorra uma possível terceirização, que seja da água, do esgoto, do lixo ou outros que vinculam aí com o referido projeto. Então, diante disso, eu sou favorável às emendas apresentadas. Graças ao vereador Cabral, e em conversa com ele, eu vi realmente o projeto várias vezes e eu analisei diversos tópicos que falavam em terceirização. Então, essa era a minha preocupação. O projeto é bom, é necessário, mas desde que não haja a terceirização. E mesmo que, se houver uma terceirização, que seja um projeto específico, então, do jeito que estava embutido no referido projeto. Senhor presidente, vai falar? Palavra concedida. Eu acho que de maneira alguma podemos rejeitar qualquer das emendas apresentadas ao projeto. Porque, conforme discutimos e conforme estudamos os projetos, conforme explicações do nosso colega Adalto, eu acho que ficou cercado de toda maneira, não dando oportunidade nenhuma a quem estiver ocupando o cargo do Executivo de terceirizar esse tipo de serviço. Então eu acho que é a nossa obrigação e é mais uma luta, mais uma prestação de serviço que estamos fazendo em favor da nossa comunidade. Porque todos sabem que em todos os municípios onde o serviço de saneamento é terceirizado, ela custa no mínimo o dobro do preço de onde não é, como é o nosso caso. Então eu acho que todas as emendas devem ser realmente aprovadas para que possamos apresentar à população um projeto digno da nossa comunidade. Era só, senhor presidente. Muito obrigado. Presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Realmente, esse projeto de lei número 5 de 2015 é um projeto complexo, projeto extenso, são 38 artigos, e um dos artigos fala que faz parte do projeto de lei um plano de saneamento. Esse plano foi elaborado por uma empresa especialista de Ribeirão Preto, que inclusive fez uma audiência pública aqui, ela ganhou a licitação. Então, além desses 38 artigos, o plano contém em torno de 1000 páginas, aproximadamente, não me lembro o número exato. É um projeto bem elaborado, mas ele não é um projeto conclusivo, tanto que no plano, não no projeto de lei, mas no plano, ele sugere que seja feito um plano específico para drenagem de águas públicas e contenção de enchentes. Então, isso é uma questão que muito preocupa os cacondenses e que até o presente momento não tivemos conclusão nenhuma, nem mesmo nesse plano de saneamento básico. Só que é um plano técnico, né? Com relação ao projeto que nós estamos analisando, eu percebi aqui, embora eu acredito que não seja a intenção do atual prefeito Luciano em fazer a terceirização, conforme disse o colega Davi, né, que é a concessão do serviço de saneamento básico, mas no seu artigo 8º estabelecia que o município poderia executar a totalidade
ou parcialmente o serviço de saneamento básico. E depois ele era seguido por uma série de artigos que falavam dessa concessão. Embora ele falasse também de uma lei específica, mas de antemão já ficaria autorizada essa concessão. Seria depois discutido apenas parâmetros, mas a concessão já estaria de uma forma genérica autorizada. Então, o artigo 8º, inciso 2, onde fala que prestar total ou parcialmente, eu corrigi para prestar diretamente, ouvido o conselho, sempre valorizando o conselho que está sendo criado pela própria lei. Prestar diretamente, ouvido o Conselho Municipal de Saneamento Básico, o serviço de saneamento na sua totalidade, não na parcialidade. E depois todos os demais artigos que falavam em concessão, eles foram alterados, né? E ficou uma única oportunidade de fazer convênios com sindicatos e entidades em algumas localidades de pouca renda, conforme o próprio projeto já estabelecia, então foram feitas algumas adaptações, né? Tem uma emenda também aqui que ele fala que o município poderá criar uma entidade reguladora ou contratar empresas para essa finalidade. Eu também tirei na minha emenda essa possibilidade de contratar empresa, deixando para que o município crie essa entidade reguladora, já que é o município que vai prestar o serviço diretamente. Da mesma forma como o colega Davi colocou, sem essas emendas eu votaria contra o projeto, por entender que a concessão seria precipitada, porque a gente sabe que em alguma cidade onde isso acontece, a população nunca está satisfeita, dado ao alto custo dos serviços, né? E entendo que é necessária a correção do projeto, porque o projeto é necessário para que futuramente seja elaborado o plano diretor do município de Caconde. Ele é uma das peças do plano diretor. Então, eu não vejo assim a possibilidade de a gente estar recusando esse projeto. Mas nós temos que corrigi-lo. Então, aí existe essa proposta. São várias emendas mesmo, mas são todas nesse sentido. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria colocar que tinha uma preocupação também em relação a esse projeto. Até já havia conversado com o colega Mauro, né, que tinha colocado sobre essas teoria da terceirização, essa possível, né, terceirização, e eu também era contra, porque todo lugar que tem, né, que é terceirizado esse serviço, e outro órgão que presta serviço, realmente se torna muito difícil. Como nós trabalhamos, a localidade nossa é uma região boa de água, graças a Deus até agora, apesar de um pouco de seco tem vindo, mas não tem tido problema mais sério, e tem dado para trocar, até acredito que de uma maneira bastante satisfatória, né? Apesar de ter muito onde melhorar, acho que tem condições de melhorar muito ainda essas partes, então eu fiquei feliz, né, com as emendas apresentadas, eu sou favorável. Depois tivemos aquela reunião na semana passada, foi discutida, apresentada todas as emendas do vereador, foi um negócio bem transparente, e eu quero dizer também que eu sou favorável a todas as emendas que foi apresentadas. Coloco em votação as emendas apresentadas. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantam. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o projeto apresentado com as emendas aprovadas. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Teremos ainda em única discussão e votação o projeto de lei número 100 de 2015 do Executivo, que altera dispositivos da Lei Municipal 2068, de 16 de dezembro de 98, que cria o Conselho Municipal de Turismo da Estância Climática de Caconde, Estado de São Paulo, e dá outras providências. Justificativa. Senhor Presidente e senhores vereadores, dentro das várias exigências de órgãos governamentais das esferas federal e estadual que cuidam de assuntos relacionados ao turismo, especialmente a aprovação de projetos e liberação de recursos,
está a criação de conselhos municipais de turismo, CONTUR, de caráter consultivo e deliberativo. Essa proposta visa trazer maior equilíbrio e participação mais efetiva do trade turístico, conjunto de equipamentos da estrutura constituinte de projetos turísticos caracterizados com meios de hospedagem, bares, restaurantes, centro de convenções e feiras, agências de viagens, empresas de transportes, lojas de souvenirs, atrativos turísticos e outros. Estamos com essa propositura adequando o Conselho Municipal de Turismo de Caconde às exigências legais. Aguardamos que, após analisada pelos novos vereadores, a aprovarão. Sem mais, reiteramos o protesto de mais alto preço, atenciosamente, Luciano de Almeida Semessato, prefeito municipal. A esse projeto também foram apresentadas várias emendas da autoria do vereador José Adalto. Coloca em discussões as emendas apresentadas. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Eu apresentei essas emendas. No princípio, o projeto ele é de 1909, a lei é de 1900, que está sendo alterada é de 1998, mas nunca teve uma eficácia plena, porque essa lei criou o CONTUR, que na verdade nunca funcionou a contento. Prova disso é que na reunião do turismo que teve agora recentemente convocado por uma empresa que está elaborando um plano turístico de Caconde, várias pessoas que já participaram da elaboração da lei, do conselho e que são comerciantes ligados ao turismo, falaram isso abertamente. Né? E o CONTUR, o conselho ele era paritário, por 8 membros, 4 do poder público e 4 representantes da sociedade civil. Agora ele está dando mais força ao conselho, aumentando para 12 membros, sendo 4 do município, representantes do município, e 8 representantes da sociedade civil. E isso então fortalece o Conselho de Turismo de Caconde, porque a sociedade civil passa a ter mais representatividade, tem o dobro da representatividade do poder público. E também um dos artigos, o Conselho ele era consultivo e de assessoramento. Agora ele passa a ser deliberativo, consultivo e de assessoramento. Então, o artigo 1º e o artigo 2º estavam muito mal redigidos. Eu mesclei os dois e tentei melhorar a redação. Não muda a essência dos artigos. Só que aí, ele não alterava o artigo 6º da lei, ele não propunha nenhuma alteração no artigo 6º da lei, que era exatamente o artigo que definia a função dos conselhos. Então, ao mesmo tempo que ele dava um poder deliberativo, no artigo 6º continuava lá, compete ao CONTUR, propor, onde que está a deliberação do conselho? Então, todos esses propor eu troquei por definir. Por exemplo, definir as diretrizes básicas que serão observadas na política municipal do turismo, definir programas e projetos, definir diretrizes para um trabalho coordenado, definir política de aplicação do CONTUR. Então, já que ele tem poder deliberativo, ele tem que ter o poder de definir, não adianta só propor, senão ele continua sendo consultivo. Né? É importante o fortalecimento desse conselho para que não continue ocorrendo o que está ocorrendo aqui em Caconde. Caconde, por ser uma instância, ela tem garantido por lei um determinado repasse do governo estadual, que é a verba do DAT, né? E esse dinheiro sempre está sendo utilizado para socorrer outros lugares. A gente não é que a gente é contra os outros lugares. Por exemplo, ao que me parece agora vai ser tirado 500 mil da verba do DAT para ser aplicado nos cristais. Não que eu seja contra melhorar os cristais, mas não é investimento turístico, então isso enfraquece o turismo em Caconde.
né? E isso já vem ocorrendo há algum tempo. Foi tirado o dinheiro do turismo para a construção da estrada de Caconde a Barranha e muitas outras obras, me parece que isso vem ocorrendo, né? Então, essas emendas visam aqui corrigir essas distorções do projeto. Também tem emendas de redação aqui e que incorpora tudo isso e tenta melhorar o projeto. Só isso, senhor presidente. Coloco em votação as emendas apresentadas. O favorável permanece em comissão, o contrário que se levanta. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o projeto com as emendas votadas. Senhor presidente, eu peço a palavra. Claro, concedido. Agora sim, sou favorável ao projeto com as emendas apresentadas. E elas eu de encontro com a realidade, com aquilo que está ocorrendo já há vários anos, conforme disse o vereador Isabel. Não que nós sejamos contra, mas é necessário que Caconde agora que está caminhando para o juízo, então é necessário que haja esse plano, mas esse plano com eficácia, um plano que realmente saia do papel. E as emendas apresentadas, é claro, vêm enriquecer aí o projeto e dar mais ênfase para que ele seja uma realidade. Então, diante das emendas apresentadas agora ao projeto, sou favorável ao projeto. Senhor presidente, peço a palavra. Claro, concedido. Eu acho que uma vez o Conselho ter mais autoridade, mais autonomia, poder inclusive deliberar, eu acho que também nesse caso nós vamos ter que ficar um pouco atentos aqui. Porque de repente pode acontecer desse Conselho também estar querendo tirar algum tipo de proveito em cima disso. E eu entendo que o CONTUR e o Conselho têm que trabalhar em cima de uma parceria comerciantes ou comunidade e prefeitura. Eu acho que nada tem que ser só da prefeitura. Então eu acho que essa parceria tem que estar ocorrendo. Então eu acredito que a toda solicitação, a todo pedido feito pelo Conselho que será aprovado, será aprovado o projeto e será formado esse Conselho, eu acho que também tem que ter essa, eu posso até chamar de honestidade, de trabalhar nesse sentido, no sentido de visar sempre uma parceria visando o bem de toda a comunidade, o bem de toda a Caconde. Ou seja, vamos fazer turismo com categoria, com classe e com responsabilidade. Não é deixando todas as benfeitorias ou as obras ou o que tem que ser feito a custo da prefeitura, que de alguma maneira será de todos os municípios, enquanto os comerciantes que terão seus benefícios ou as receitas aumentadas em função disso, com nada participam. Então eu acredito que todo projeto que vise buscar um melhoramento do turismo terá que haver essa parceria. Interessados e poder executivo. Era só, senhor presidente. Eu já quero deixar aqui pronto meu voto favorável ao projeto com as emendas. Coloco em votação o projeto com as emendas aprovadas. O favorável permaneça em comissão, o contrário se levanta. Aprovado por unanimidade. Terminado o artigo. Solicito ao diretor da Secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia da próxima sessão. Não há matéria. Conceda a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Palavra concedida. Gostaria só de dizer que eu tenho apresentado emendas a quase todos os projetos e de forma alguma é com interesse político nem com interesse de sobressair com relação a qualquer outra coisa. É que realmente os projetos, alguns precisam de melhorias na redação, outros precisam
de alguma interpretação diferente, né? Então eu tenho um propósito único de melhorar o projeto e de ser justo com a população cacondense, né? Aquilo que está bom, o exemplo do projeto hoje que foi aprovado, do SIM, não houve necessidade de nenhuma ressalva, de outros projetos que às vezes que vem ali e percebe que o projeto é bom e que está bem redigido, a gente também não intromete na essência do projeto para não dificultar as coisas, não atrapalhar a administração, né? Então, realmente são emendas que eu tenho apresentado, vou continuar apresentando, porque entendo que é necessário. Mas eu agradeço muito o apoio que eu tenho tido aqui por todos os colegas que têm entendido esse trabalho e essa necessidade de melhora dos projetos, e muito também têm contribuído na aprovação desses projetos. Muito obrigado. Senhor presidente, Pascoal, Palavra concedida. eu acho que o nosso colega não tem que ficar preocupado com nada. Eu acho que nós aqui na casa, nós, os seus pais aqui, que temos de agradecer a sua dedicação e o seu conhecimento, que é mais do que o nosso aqui, nós temos que reconhecer isso, em função desse departamento. Então eu acho que é isso aí, só tem que agradecer os trabalhos da casa, não só os seus, mas também os trabalhos da casa, essas emendas apresentadas e que nos convence da necessidade delas. E em todas apresentadas está nos convencendo de que realmente são necessárias. Senhor presidente, eu recebi hoje aqui no e-mail, eu vou só fazer a leitura dele, porque eu também não entendi quase que nada, mas amanhã eu vou procurar entender, que diz o seguinte: caro vereador, venho até você em meu nome e de todos que fazem uso de condução para o AME pedir que nos ajude. Nós vamos sempre para a Casa Branca, pois fazemos tratamento lá. A maior barbaridade é que implantaram uma ordem que o ônibus que nos leva só irá sair às 5 horas da manhã e chegamos muito cedo e as portas do AME estão fechadas. Temos necessidade de ir ao banheiro e não tem nenhum bar aberto e só voltaremos quando terminar as consultas e exames. Imagine que tem pessoas que vão tirar o sangue na parte da manhã e às vezes não tem dinheiro nem para tomar um café. Como vai passar o dia todo lá? Peço a você, que conhece pessoas de bom coração, e nos ajude a termos um atendimento mais digno, pois tudo isso não passa de covardia com o povo de nossa cidade. Só pedindo a Deus que nos ajude. Quer dizer, não deu para entender direito o que é isso aqui, mas eu acho que aqui alguém também já deve ter esse tipo de reclamação, mas eu me comprometo amanhã a passar até lá no Posto de Saúde e procurar inteirar mais desse assunto aqui. Quando à parte, hoje foi assim, a partir de amanhã vai voltar normal, vai sair às 5, voltar às 9, depois vai sair às 11 de novo. Foi só hoje, a partir de amanhã vai estar tudo normal. Eu procurei saber do Posto de Saúde. Então isso aqui só ocorreu hoje e já. Aí que viu que uma coisa não pode acontecer, né? Ficar o dia inteiro, todo mundo disse é contra, tem hora de olha para isso, não vai dar certo. Mas bom senso vai voltar normal. A partir de manhã vai estar. O colega não consegue uma parte também. Eu também fui procurado, mas não foi. Isso já faz questão uns 15 dias. Um senhor aqui do detentor. E a princípio ele foi lá reclamar dessa situação. E eu disse a ele que ia procurar me inteirar e ver o que era possível fazer. Passado questão de meia hora, ele voltou ao escritório e disse que não havia necessidade, que ele tinha conversado no setor de saúde e que não ia mais funcionar dessa forma. Mas isso foi a questão de 15 dias. O colega Mauro está falando que hoje funcionou assim, né? Então, tomara que seja da forma como o Mauro está colocando, que realmente foi uma experiência que não teve sucesso e que volta a ser de acordo com as necessidades da população, né? Porque não justifica isso, seria um sofrimento desnecessário, né? De qualquer forma, acho que é interessante que a gente
se integre melhor para que providências sejam tomadas caso seja necessário. Saiu um aviso usando esse dia que ia mudar, né? Deve ser isso, foi por aí. Saiu um aviso que a partir de hoje ia ser no horário só. Se foi hoje e amanhã vai organizar. Agradeço os colegas aqui pela colaboração e já me dá uma resposta se eu vou tornar a ser procurado, porque com toda sinceridade eu não sei nem quem é. Né? Então, a sua suprema. Muito obrigado. Presidente, eu quero falar. Senhor presidente, senhor vereador. Como disse o vereador Adalto, nós não estamos aqui para aparecer nem para fazer nome, não é nada disso. Nós estamos aqui, fomos eleitos para representar o nosso povo. E nós temos que fazer com dignidade, com respeito. E é o que tem sido feito, é o que está ocorrendo aqui nessa casa. E nós só podemos conhecer o vereador realmente, José Adalto, no Rio de São Paulo, embora eu também leio, mas o Adalto já me fala, eu vou apresentar emenda. Então eu fico tranquilo. E imagina se não fosse apresentado nenhuma emenda em todos os projetos que foram enviados a essa casa. E nós aprovássemos da maneira que vinha ocorrendo. Quantos erros, quantas barbaridades nós estávamos fazendo. Então, essas emendas que vêm sendo apresentadas, nós somos um poder independente e nós não queremos atrapalhar a administração nenhuma. Pelo contrário, estamos aqui para ajudar. E é essa a impressão que nós vamos fazer até o final do nosso mandato. Espero, com a presteza do vereador José Adalto, que lê com atenção, está acostumado o dia a dia em sua profissão, isso para nós nos dá garantia, dá certeza, dá uma responsabilidade, assim, vamos dizer assim, de um alívio de votar o projeto. Agora sim vamos aprovar o projeto da maneira que foi apresentado as emendas. Então isso é muito necessário. Às vezes ocorre, a própria administração critica, mas o vereador só apresenta emenda, o vereador só faz isso, o vereador não. Tem que ser feito sim. Imagina, como eu disse, se não houvesse emenda, quantos erros, quantas barbaridades nós estaríamos aí caindo, não por maldade, mas por erros que vêm ocorrendo. Então essas emendas vêm cada vez mais alimentar os projetos, erros de pronúncia, erros de concordância, e você sabe perfeitamente, uma vírgula muda tudo, e é necessário sim que a gente esteja atento, e é o que nós estamos fazendo, com a ajuda do vereador Adalto, que sempre preocupa, sempre conversa também comigo, dizendo, olha, vamos ver isso, vamos ver aquilo, não podemos deixar do jeito que está. Como esse projeto que veio aí. Imagina se aprovássemos esse projeto da maneira que ele veio. Foi o que ocorreu na administração, acho que do Gordinho, que veio um projeto para cá, onde foi aprovado, se eu não me engano, um teor mais ou menos assim, de toda e qualquer natureza. E o que ocorreu? A municipalização da escola Grande do Ouro. Não que não foi boa, me parece até que foi, mas tem certos projetos que eles têm que ser específicos. Como é um projeto, se acontecer de algum dia pensar na terceirização, que seja um projeto específico, para que a gente tenha tempo para analisar, para que a gente possa fazer audiência pública com a população, se está de acordo ou não. Afinal, nós estamos aqui para quê? Para representar o nosso povo. Então é o que nós estamos fazendo e vamos fazer até o final de nosso mandato. Obrigado, senhor. Senhores vereadores, público presente, eu quero agradecer a presença de todos, quero passar para prestigiar aos nossos colegas, pelo trabalho apresentado, pelas emendas e pela aprovação de todas as emendas que foi feito. É muito gratificante para a gente trabalhar no consenso, trabalhando unido, sem restrição política, sem nada, mas sim prevendo, tentando ver, tentando achar o melhor caminho
para que nós possamos conduzir, né, a nossa cidade de uma maneira bastante importante, ou seja, e tão melhor que o funcionamento. Isso é muito importante. Eu acho que pinguins, ou magos, ou ficções, isso não leva ninguém a nada. É um dos próprios motivos que eu sou muito contra, mais da contra, a pessoa levar a questão pelo lado político, e não pelo lado sério. Eu acho que sim, a pessoa faz menos em tudo que faz, é muito gratificante, é muito bacana e é muito bom para a nossa cidade, para o nosso município, para a população, para todos nós, né? Nós vivemos em dois reinos, e assim eu dizia, quanto menos nós menos pau nós paga, menos mico nós paga. Então é muito importante isso aí. Quero agradecer, né, a todos, né, os colegas, por todos os trabalhos apresentados, pelas votações que foi feita, pela aceitação de todas as emendas apresentadas para a pauta, eu acho que é muito importante, não tem um QI muito grande isso aí, né? Tem uma responsabilidade muito grande em tudo que faz, isso aí é muito importante, e deixa, né, um trabalho bem mais claro, mais transparente. Isso é muito bom para o nosso município e vem resguardar o futuro da nossa cidade para frente, porque tem muitas coisas que eu votado hoje que vai repercutir às vezes daqui 6 anos, 8 anos para frente, entendeu? Talvez nós vai daqui 6 anos respondendo algum processo administrativo se não for uma coisa bem feita, porque foi aprovado nessa época, né, que nós estamos passando agora. Então eu acho que é muito importante esse cuidado que está tendo no caso, né, e da maneira que vem sendo produzido. Eu queria parabenizar também as escolas que estão fazendo, né, agora as festas unidas, né, uma festa muito bacana, está muito bonito. E inclusive, né, da Ana Margarida, né, nos comunicado pedindo uma prenda aos vereadores que seja muito dinheiro, uma prenda doada, alguma coisa assim, isso é muita comunidade. Não sei se você vai deixar aqui na casa, não tem identificação nenhuma, não, né? Vou deixar assim. Vou deixar já alguma coisa aqui também. E parabenizar também a Casa de Cultura. Ela fez a festa junina na vereadora, no salão, né? A resta do pai lá em cima. Na escola foi muito bonita a festa, muito bem apresentado, sabe? Eu acho que é um trabalho, um presente muito grande, né, que o Capões ganhou, essa Casa de Cultura. Ela faz um movimento muito grande, muitas crianças que saem da rua, que participam de lá, e saem lá, né, saem lá, acredito assim, que vai sair muito artista através da Casa de Cultura, muito artista, vai sair muito, né, esportista, porque ela tem um trabalho de desenvolvimento muito grande, né, então eu acho que tem que parabenizar a direção da casa, é muito bem feita, é muito transparente, e um trabalho muito que se cobra muito, né? Tem que ter bastante regras, então eu tenho que parabenizar a Casa de Cultura, né? As pessoas que lideram, tem um trabalho que eu acho que foi uma coisa muito boa demais da conta para a Caconte, que adquiriu, e tem tirado muitas crianças da rua, a gente vê lá o movimento o dia todo, e é muito gratificante isso daí. Em relação ao colega Zé Paulo, que chamou de mal, respondeu no sábado, na sexta-feira, a noite o cara não ligou. Foi no sábado, eu tive informação melhor de que ia fazer só uma viagem mesmo para Casa Branca. Hoje eu tentei falar com o espanhol, não consegui falar, até porque o meu celular tem todo mundo da Câmara, deu problema, e eu estava só com o telefone, mas conversei com a GEI. E questionei, foi que sem condição, de maneira alguma, isso não poderia acontecer, porque por causa desse tipo de problema, sai daqui 5 horas da manhã, a pessoa vai para gravar e vai ficar até 6 horas da tarde, às vezes, então a história era muito difícil. E ela falou que ia ver certinho e daria um retorno. E até acho que deu, porque tinha ligação dela, estava no carro no telefone, tinha ligação, mas eu não entrei em detalhes. Mas como o colega Paulo disse, que já vai voltar ao normal, eu acredito que vai voltar, porque a pressão ia ser muito grande, até porque é uma coisa, eu acredito que não significa muito, uma viagem mais de um ano, daqui de Casa Branca, pelo beneficiário, mais ou menos a média de consulta que tem para Casa Branca todos os dias são uma média de 70 pessoas que vai todo dia de Caconde para Casa Branca. Então é uma quantidade muito grande e horário muito arriscado, né? Tem pessoas que têm consulta às 3 horas, tem às 4. Então como é que vai ser 5 horas da manhã para chegar, ficar até as 3, 4 horas da tarde? Então se torna muito difícil. Mas eu tenho fé em Deus também, que eu acredito que com algo disso não vai ter mais problema, porque senão ia causar uma discussão muito grande, um problema muito grande, ia ficar muito sem condições de muitas pessoas ter saído 5 horas da manhã ou 6 horas, se fosse para chegar para voltar, né? Até o estudo 3, 4 horas da tarde, era muito difícil, mas graças a Deus eu acho que já foi resolvido.
Vai ter uma audiência pública aqui na Câmara na segunda-feira, 6 horas da tarde, mas eu queria que você colocasse também no exercício. Você está licença? Nada mais a ver nesta tarde. Agradeço a presença de todos e até a próxima sessão.